Iniciando a gravação. Eu vou ler aqui o exercício 8 do Friedman, 23, número 62. Um contador Geiger detecta radiações como partículas alfa, usando o fato de que uma radiação ioniza o ar ao longo de sua trajetória. Ao longo do eixo de um cilindro metálico oco existe um fio fino, ou seja, tem um cilindro e dentro desse cilindro existe um fio fino, isolado do cilindro. Então, uma grande diferença de potencial é aplicada entre o fio e o cilindro externo, mantendo-se o fio em um potencial mais elevado. Então, o potencial dentro do fio é maior do que fora do fio. Isso produz um forte campo elétrico orientado radialmente para fora do fio. Quando uma radiação ionizante entra no dispositivo, ocorre ionização de algumas moléculas do ar. Os elétrons livres produzidos são acelerados no sentido do fio pelo campo elétrico. Como o campo elétrico está apontando para fora do fio e é uma carga negativa, então essa carga negativa vai criar uma força no sentido contrário, ou seja, uma força que vai se aproximar do fio. Os elétrons livres produzidos são acelerados no sentido do fio pelo campo elétrico, quando eles se aproximam do fio, ionizam muitas outras moléculas do ar. Logo, um pulso de corrente elétrica é gerado e pode ser detectado por um circuito eletrônico apropriado e convertido em um clique audível. E aí, então, suponha que o raio do fio central seja igual a 145 micrômetros. O raio do cilindro oco seja de 1,8 centímetros. Qual deve ser a diferença de potencial entre o fio e o cilindro para que se produza um campo elétrico igual a 2 vezes 10 na quarta volt por metro, ou, se você preferir, 20 kV por metro, a uma distância de 1,2 centímetros do eixo do fio. O fio e o cilindro são ambos muito compridos em comparação a seus respectivos raios. Então agora eu venho para o desenho e vejo que aqui tem um fio interno. Esse fio interno vai estar carregado com uma carga positiva, ao qual eu vou querer calcular qual a densidade linear de cargas. E aí, naturalmente, esse fio, como ele está carregado, e ele tem um potencial mais alto do que o potencial de fora, nesse fio, a carga elétrica vai criar um campo elétrico radial. E se nós olharmos para esse outro fio aqui, nós temos que o nosso raio interno é 145 micrômetros e o raio externo, ele vale 1,8 centímetros. E aí, se nós olharmos, então nós temos um potencial na borda do condutor interno, que vale VA, e nós temos um outro potencial na borda desse cilindro externo, que vale 1,8 centímetros. Então nós temos o potencial VA na parte interna e o potencial VB na parte externa. E o que nós vamos querer calcular é justamente essa diferença de potencial entre A, que estaria na borda aqui, e o B, que estaria na borda aqui. Então, nos dito aqui que o raio em A vale 145 micrômetros e o raio do cilindro vale RB 1,8 centímetros. Ele pede para calcular o potencial. Na verdade, o potencial nesse raio de 1,8, ele já nos dá o valor, ou seja, já tem o valor desse potencial, que na verdade não é o potencial, mas esse aqui é o valor do campo elétrico, nesse raio de 1,2 centímetros. E com esse raio aqui, a gente vai verificar que depois a gente pode calcular a densidade linear de carga. Olha só, então para isto, vamos partir da expressão inicial. A nossa variação de potencial em dV é justamente essa circulação do campo elétrico, então que é esse menos EDL. Esse menos EDL, daqui a pouco a gente vai poder comentar um pouquinho mais, que ele existe para garantir que o potencial ou seja, o campo elétrico, ele vai de um potencial maior para um potencial menor. E nesse caso aqui, a nossa expressão é EDL, com esse segmento dL. Mas o segmento dL ele pode ser igual a um segmento dr, ou seja, se nós olharmos aqui, o nosso dr ele pode ser no mesmo sentido dessa variação do raio. Então nós temos que o vetor dl e o vetor raio, eles têm o mesmo sentido. Ele foi dito aqui
que o campo elétrico, criado por um fio infinito, ele vale que E é igual a lambda, que é a densidade linear de cargas, é igual a 2πε0 vezes o raio. Então, o campo elétrico ele é proporcional ao inverso do raio, diferente, se no caso de um fio infinito, que é o caso de você ter um fio que representa, então, uma lei de Gauss de um cilindro de raio R. E aqui, como dito, com lambda é a densidade linear de cargas, que é dado em Coulomb por metro. Coulomb por metro. Então, se a gente quer calcular a diferença potencial, a gente pode dizer que a gente vai fazer uma integração em relação ao nosso raio. E dV, então, eu posso dizer que ele vai de VA até VB, o ponto em A e B. Isso é menos essa integral de dr. E isso varia indo de RA até RB. Então é dito aqui que é menos EDR, só que o D, como nós já tínhamos visto antes, o campo elétrico E, é lambda sobre 2πε0, que multiplica o raio. E aí então nós temos em cima dr e embaixo nós temos R. Tirando para fora aquilo que é constante, que é o lambda, 2πε0, então isso aqui vem para fora, então fica uma integral de menos lambda sobre 2πε0, posso deixar como ε0, dr sobre R. E aqui, meus caros, eu tenho que dizer para vocês que vocês têm que olhar uma tabela de integrais. Se você olhar uma tabela de integrais, você vai perceber que essa integral de dr sobre R é um ln de R, indo de RA até RB. Então, dr sobre R, a integral, ele é igual ao logaritmo neperiano de R, quando R vai de RA até RB. Então, o que vai ser essa minha integral? Se nós olharmos, então, a nossa integral dr aqui, ó, isso aqui vai ser igual a lambda sobre 2πε0, como já dito aqui embaixo, deixa eu colocar entre parênteses, ln de RB menos ln de RA. E essa aqui tem uma propriedade, então, que o nosso ln vai ser um ln de R, ln de RB, RB, aqui está bem pequenininho, RB sobre RA. E aí nós estamos indo de VB menos VA. É VB menos VA. Só que VB, como o potencial de VA é maior, esse termo VB menos VA vai ser um termo negativo. Então, isso aqui a gente depois pode mudar, isso aqui em vez de ser de VB a VB menos VA, eu posso fazer de VA menos VB. E aí vai ser então o termo lambda sobre 2πε0 ln de RB sobre RA. Mas o que temos inicialmente é o valor do campo elétrico no raio R 1,2 centímetros. Então, com esse valor, a gente pode vir aqui agora. Então, com isso, podemos calcular a densidade linear de cargas lambda, com a expressão: o campo elétrico é lambda sobre 2πε0 Portanto, o lambda é E que multiplica 2πε0 vezes o raio. E aí, meus caros, eu vou descrever aqui embaixo. Então, lambda é 2, que multiplica π, que multiplica 8,854 vezes 10 na menos 12, que multiplica R, 1,2 vezes 10 na menos 12. Então, esse valor aqui, eu posso fazer o cálculo, vai nos dar que lambda é 3,35 nanocoulombs por metro. Só lembrarmos que nano é 10 na menos 9. Então, aplicando 1 em 1, a gente pode dizer, então, aqui agora, que VB menos VA é menos E que multiplica 2πε0 vezes o raio, dividido por 2πε0, ou seja, porque isso aqui é o nosso lambda, vezes, ou seja, então nós temos aqui ó, E que multiplica 2πε0R, então E que multiplica 2πε0R sobre 2πε0, então isso aqui simplifica com isso aqui, ln de RB sobre RA. Então VB menos VA é menos o campo elétrico E, que multiplica o raio, vezes ln de RB sobre RA. E aí VA menos VB vai ser E, que multiplica R, vezes ln de RB sobre RA. E então aqui, em termos de valores,
a gente pode dizer, então, continua aqui, que VB menos VA é menos 2 vezes 10 na quarta, vezes 1,2 vezes 10 a menos 3, vezes ln de 1,8 vezes 10 a menos 2, dividido por 145 vezes 10 a menos 6. Então, VB menos VA dá o valor de 1.157,13, ou aí, o que é mais importante, VA menos VB é 1.157,13 volts por metro. E aqui ele está nos dizendo, então, que a tensão de A vai ser a tensão de A até B, onde A há um potencial maior. Então, nós paramos por aqui agora.